tentar demonstrar, através da própria física, através da própria ciência, que a espiritualidade ela tem muito sentido e tem muita lógica. Que os físicos estão tentando realmente demonstrar a consciência como parte integrante do universo. Ou seja, criando equações, criando uma linha de interação entre a consciência e a matéria. E também tentar demonstrar todos esses fenômenos que nós temos na espiritualidade, como reencarnação, vida após a morte, a mediunidade, todos os fenômenos mediúnicos, isso através de uma interpretação para céticos mesmo, para convencer céticos que esta é uma questão fundamental do universo. Sabe? Que vida após a morte, a consciência, a existência de outras dimensões da realidade no universo é uma questão da natureza do próprio universo. Que não é uma questão de louco, de fanático. Então, você precisa desenvolver modelos teóricos, modelos até matemáticos, para você demonstrar que isto é uma questão extremamente racional, extremamente lógica, e que o cientista e o indivíduo que vai estar no topo do conhecimento humano vai ter que ter essa consciência da espiritualidade. Então, espiritualidade vai ser a linha de frente da ciência no futuro. Eu digo para vocês, olha, a nossa civilização já teve muitas revoluções no conhecimento humano, né? Nós tivemos a chamada revolução do Renascimento, nós tivemos o Renascimento com o abandono da Idade Média, com o abandono das ideias retóricas da Idade Média e o desenvolvimento da ciência propriamente dito, né? Nós tivemos a revolução, a chamada era nuclear. Após 1945, com a explosão da primeira bomba atômica, a civilização entrou num determinado conhecimento da matéria, da energia contida no núcleo atômico, desprender essa energia, inaugurando uma nova era para a civilização, uma era que pode ser o nosso fim, né? Ou pode ser também um novo começo. E tivemos a revolução da era espacial, com a conquista espacial, o homem saindo da Terra e indo para o espaço, o homem começando a questionar o seu papel no universo, procurando vida fora da Terra, né? O homem, assim, não se achando mais o único nesse universo grandioso que está aí, percebendo a grandiosidade do universo com o avanço da astronomia, da astrofísica, e buscando vida extraterrestre mesmo. Isso, grandes universidades, grandes centros fazem pesquisas sobre isso, buscam o famoso projeto 7, né? A famosa busca de vida inteligente lá fora. O próprio César Lattes, que faleceu recentemente nessa semana, eu era aluno dele, e numa aula, né, eu perguntei para o César Lattes se ele acreditava em disco voador e em ET. Ele parou para pensar e falou assim, olha, é claro que eu acredito. É óbvio que esse universo é tão grande que é impossível existir só nós aqui. A única coisa que ele falou assim, olha, o problema é que eu nunca vi isso publicado em uma revista séria, numa revista científica, um estudo, né, profundo disso. O que se tem é a revista Isso, a revista Planeta, a revista Isso, essas revistas que estão por aí, que fora do mercado científico, fora de uma linguagem séria. Aí eu falei assim, mas e se for comprovado que existe? Ele falou, ótimo, acho ótimo. Né? Pelo menos vai acabar a imbecilidade na Terra. Ele tinha uma visão, era uma pessoa super... E o curso que ele dava para mim era sobre teoria da relatividade. Ele dava sobre a teoria de Einstein. Embora eu não gostava muito do Einstein não, viu? Ele não gostava do Einstein. Ele nunca gostou do Einstein, né? Você lembra? O Zé Augusto fez mestrado, fez um pouco de mestrado na Unicamp, lá em Física também, na minha época lá. Então, nós tivemos essa chamada Revolução Industrial, a Revolução Espacial, a Era Espacial. Após a Era Espacial, nós tivemos uma outra grande revolução que está até hoje tomando conta do conhecimento, que é a Revolução dos Computadores. Né? Tudo é informatizado, tudo. Se você não souber mexer no computador, se você não tiver e-mail, você não existe mais no planeta. Né? Se você não tiver o seu .com.br aí, o seu .com, você não existe mais, ninguém te acha, ninguém te... Né? Hoje é tudo e-mail, tudo mensagem, tá, tudo eletrônico. Se você também não sentar no computador, não saber mexer um pouco, você está fora do planeta. Você está fora da era. Né? Você é um Neandertal nesse nosso mundo. Né? Né? Eu lembro que na época que a gente fazia física na computação, ele furava cartão, cara.
Não tinha PC. Furava cartão para rodar nos imprints os nossos programas lá. Né? Você sabia que quando o homem foi para a Lua, não existia calculadora eletrônica nem para somar 2 mais 2. Existia regra de cálculo, nem que ficava lá. Se vocês assistirem aquele filme Apolo 13, sabe, que falhou, deu aquele pepino todo no espaço, os caras tinham que refazer os cálculos, não tinha um computador. Eles tinham uns computadores muito vagabundos naquela época lá. E você pega o cara lá com a regra de cálculo, assim, fazendo umas contas assim, à mão, para fazer correção de curso da NASA. Você já imaginou? O sufoco. Né? Porque tem que fazer tudo cálculo, tudo rápido. Né? Tem que resolver problemas, o cara com a regra de cálculo, fazendo continha aqui e tal. Né? Hoje você compra a calculadora por R$2 no camelô, né? Boa, né? E boa, funciona. Né? Então, eu lembro que quando eu comprei minha primeira calculadora eletrônica, eu fazia colégio técnico na Unicamp, nossa, era uma revolução para fazer as contas. Antigamente tinha que fazer na mão, pegar aquelas tabelas do logaritmo, não é as tabelas, não achar logaritmo. Então, realmente, foi uma grande revolução para o ser humano, a informática, tudo se informatizou, bancos, sistemas, tudo, o mundo parece que deu uma mudada. Né? E o duro, que a maior parte das pessoas começaram a perceber que a tecnologia era o grande Deus, era a grande revolução do mundo moderno. E eu digo para vocês que não é. A maior de todas as revoluções vai acontecer quando 2 fenômenos, quando a ciência encontrar a espiritualidade. Quando a ciência demonstrar o espírito e demonstrar a vida após a morte. Vai ser a maior de todas as revoluções vividas pela humanidade. E pior, quando a gente conseguir estruturas matemáticas e para isso, aí nós vamos construir uma tecnologia em cima disso. Aí vai ser muito fácil você construir comunicadores interdimensionais. O teu celular vai falar com o morto. Entendeu? Você faz uma ligação para o plano astral, para o morto. Ô, Zé, você está aí. Né? Isso que eu falo que é desenvolver tecnologias, ou primeiro você precisa desenvolver teorias, modelos matemáticos, para você desenvolver como é que funcionam as comunicações. Você tem que entender como é que o espírito se comunica. Você tem que entender por que você não vê o espírito, se ele está aqui. Que tipo de radiação o espírito emite? Por que o médium vê? Por que o paranormal vê? Você tem que desenvolver modelos teóricos para explicar que tipo de radiação que é, que modelo. Como é que funciona isso? Como é que o espírito se desloca no espaço? Você sabe que muita gente, quando eu dou palestra sobre ufologia, faz a seguinte pergunta para mim: mas Laércio, quem são os ETs? O que eles querem de nós? Então eu faço a seguinte pergunta: eu acho que você está fazendo a pergunta errada. Primeiro você tem que fazer a seguinte pergunta: quem é você? E o que é que você está fazendo aqui? Você sabe disso? Se você não tem noção de quem você é, nem o que está fazendo aqui, como é que você quer saber quem é o ET e o que ele está fazendo aqui? Então, baseado nestas ideias, eu quero tentar demonstrar para vocês, ou pelo menos lançar a teoria para a discussão, de que a visão da espiritualidade, a nova física que está buscando este elo de ligação entre ciência e espiritualidade, vai ser a grande revolução desse milênio. O novo milênio, o terceiro milênio, vai ser pautado pela descoberta do espírito. Porque é aquela velha história. Hoje, não sei se vocês sabem, mas a ciência é a grande inquisitora do século XX. Né? Na Idade Média, a inquisitora era a igreja. Então, só o que a igreja ditava era a verdade. Podia ser dito e assinado embaixo como uma verdade única. Hoje, é a ciência a grande inquisitora. Se a ciência não disser que é verdade, não funciona, ninguém acredita, a sociedade não leva a sério. Okay? Você pode ter o Chico Xavier falando, você pode ter os grandes médiuns brasileiros falando, não, eu falo com espíritos, fenômenos acontecem. Ninguém leva a sério, nenhum governo leva a sério. Mas você imagine quando a ciência provar, demonstrar a existência da vida após a morte. Que todas essas pessoas que morreram não estão mortas, estão vivas e podem ser contatadas e comunicadas. Você imagine a revolução na política, na filosofia da igreja, na filosofia social, porque você não vai poder mais roubar, você não vai poder mais ser corrupto.
Porque o outro lado está vendo. O outro lado está interagindo. Toda a filosofia estrutural do planeta se altera. Mas se a ciência falar, vocês estão me entendendo? Agora, pega um livro, formulação matemática, você vai ver como uma pessoa para te ouvir. Ela para discutir e fala, porra, você tem razão. Você tem uma ideia? Eu dei um curso recentemente em Campinas, de física quântica e espiritualidade, durante 3 meses. E um coronel do Exército de Campinas, professor de física, da Escola de Cadetes de Campinas, fez esse curso. Então o cara já vai com aquela postura, quero ver o que esse cara vai falar. Né? Geralmente o físico é assim, o físico é sempre chato, o físico é chato. O físico é aquele cara que se você errar uma vírgula, ele já está riscando seu exercício inteiro, não é verdade? Quer saber. Tudo errado. Né? Tudo errado. Quer saber. Você errou uma vírgula aqui, errou uma passagem aqui, matemática, pode esquecer que dançou. Né? Então física é chato. Então esse professor, assistindo o meu curso, ele comprou meu livro, que na época foi o Física Quântica e Ufologia. Aí um dia ele chega para mim, leu e falou assim para mim, olha lá, Yassio, eu passei esse final de semana devorando seu livro. Ah, legal, né? E o que o senhor achou? Aí ele parou, coçou a cabeça e falou assim, olha, o duro é que tem lógica. O duro é que o que você fala, o que você coloca, tem lógica. Eu não consigo contestar isso. Bom, primeira coisa que todo mundo se discute hoje em dia, hoje se fala muito em física quântica, tudo é quântico, né? Cura quântica, sexo quântico, tudo é quântico hoje em dia, né? Mas eu fico perguntando, será que esses esotéricos, essas pessoas que estão trabalhando com isso, sabem exatamente o que estão falando? Ou têm uma noção do que seja física quântica? Né? Isso é um ponto. Então vou tentar explicar primeiro o que vem a ser a física quântica. Né? Então vamos tentar entender isso. Bom, física quântica. A física quântica, nós temos 2 físicas que se desenvolveram isoladamente, separadamente, ao longo do século XIX e século XX. No final do século XIX, começo do século XX. Uma física estudava o universo, o macrocosmos. Okay? Quem desenvolveu bastante essa física, a cosmologia, de uma forma geral, foi Einstein. As teorias de Einstein são as teorias evolucionárias do universo como um todo. Tá? E uma outra vertente da física foi estudar a estrutura da matéria, a estrutura mais íntima da matéria, ou seja, estudar o átomo, desvendar o que tem no átomo, o que é o átomo, o que ele é feito. Okay? Então essa física do microcosmos foi batizada de física quântica. Okay? A tentativa de compreender a estrutura íntima da matéria, como a matéria era feita, do que ela era feita. Okay? Bom, em primeiro lugar, por que a palavra quântica? O que significa a palavra quântica? Bom, muito bem. Um físico chamado Max Planck, no início do século XX, ele estava estudando uma coisa chamada espectro de emissão, né, de radiação de corpos aquecidos. Ou na física a gente fala um corpo negro. Né? Mas na verdade é o seguinte, se você pegar uma barra de ferro e esquentar no fogo, você vai percebendo que ela vai mudando de cor, não vai? A hora ela começa a ficar vermelha, então ela começa a irradiar. Se você perceber, você põe a mão perto da barra de ferro, ela não está quente, ela não emite calor, você não sente que está calor, vindo calor. E depois de um tempo começa a emitir luz também. Se você aquece mais, começa a ficar vermelha, depois muda para o azul e brilha, né? O escuro. Se você pegar essa barra de ferro, ela ilumina a noite, vira uma lâmpada. Então ela vai estar emitindo radiação. Nessa época, a ideia de radiação eletromagnética já estava bem estruturada pelo Maxwell, né? O Maxwell já tinha desenvolvido a teoria sobre radiação eletromagnética, tal, no espaço, essa coisa toda. Sabia que a luz era uma radiação eletromagnética, tudo, né? Mas ninguém conhecia direito essa estrutura.